Pastor, vamos dar início à nossa conversa hoje sobre esses dois salmos. O pastor Paulo Brasil, segunda-feira, falou um pouco sobre a estrutura e deu início à jornada. Ontem o pastor Frank também esteve conosco, tratando também sobre os salmos. Só para refrescar a nossa memória, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos cânticos de romagem, para que a gente possa se situar nessa conversa, porque creio que tem pessoas que estão nos acompanhando hoje, pessoas que não acompanharam segunda, tem pessoas que não acompanharam terça, então é bom a gente refrescar a memória para a galera saber o que de fato nós estamos falando essa noite. Então, são os salmos de 120 a 134, é uma espécie de pequeno saltério dentro do livro do próprio Salmos, né? E é interessante que esses salmos em conjunto, eles serviam para que quando o povo de Jerusalém, né, quando o povo de Israel, que estava por todas as nações embaixo, fossem para Jerusalém uma vez por ano para cultuar, eles então, era uma jornada longa. E a cada passo dessa jornada, ou a cada degrau, a cada subida dessa jornada, eles memorizavam e repetiam um desses salmos. E como foi bem lembrado aqui na segunda-feira, esses salmos têm uma estrutura extraordinária, porque eles começam, né, e Paulo Brasil falou sobre isso, com o início da jornada, e vai terminar, né, com doxologias, e o pastor Josafá vai falar sobre esse término, enquanto o pessoal está chegando lá no templo, quando está chegando lá na cidade de Jerusalém, na sexta-feira. Ontem, nós vimos os perigos, as dificuldades do caminho com o pastor Franklin. E amanhã o pastor Hernandes vai falar, então, sobre os confortos que esse caminho pode trazer. Ou seja, as dificuldades existem, mas Deus nos traz o conforto. Trazendo como que o centro desse salmo, exatamente essa perspectiva de que o núcleo, né, que está rumando para Jerusalém, que está rumando para o templo, e a ênfase está aí no templo e na cidade de Jerusalém, é exatamente a família como esses companheiros de jornada. Mas é interessante que o primeiro salmo, né, o Salmo 127, ele é um salmo que foi escrito não necessariamente para essa finalidade, né? A gente vai perceber que ele foi escrito por Salomão, é um dos salmos que tem autoria. Então, a finalidade desses salmos é acompanhar o povo pós-cativeiro na subida para Jerusalém. Mas agora eles pegam para o centro, para ser o centro do quiasmo desse salmo, exatamente um salmo que foi escrito na construção do templo, na construção da cidade. Quando Salomão estava construindo a cidade e edificando o templo, ele começou dizendo: se o Senhor não edificar a casa, e não é necessário, muita gente pensa que é a nossa casa, né? A gente vai falar sobre casa, a nossa casa pessoal no Salmo 128, mas essa casa que está sendo falada aqui é a casa do Senhor. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, eles estavam construindo os muros, eles estavam construindo as cabines de onde ficava o sentinela. Mas se o Senhor não guardasse, em vão o sentinela guardava. Então, toda a perspectiva dessa caminhada era exatamente para que a cidade fortificada e que o templo, que era onde o local da adoração, ficasse. Em última instância, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para o Redentor, porque tanto a cidade de Jerusalém como o próprio povo de Deus e o próprio templo apontavam para Cristo, para sua noiva, para a igreja e para aquilo que a gente hoje pode usufruir todo o dia do Senhor, no domingo, exceto quando a gente está em quarentena. E hoje nós vamos falar sobre a família nesse contexto aqui, nessa jornada. E para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse... esses dois salmos falam muito sobre família, né? No meio da jornada dos cristãos, dos crentes em Cristo. Tem algum membro da família que é mais responsável do que os outros diante de Deus?
Veja só, todos nós somos responsáveis diante de Deus em alguma medida. Homens, mulheres, pais e filhos, jovens, velhos e crianças. Cada um tem a sua responsabilidade. E a gente vai perceber alguns aspectos distintos nessas responsabilidades. Mas só para entender o contexto aqui, quando o salmista fala, ele sempre vai falar, e há uma razão para isso, na perspectiva do homem, na perspectiva do pai de família e na perspectiva daqueles que eram os responsáveis por fazer com que a sua família, a sua casa chegasse nessa peregrinação bem e segura e em proteção até a cidade celestial. Um livro fantástico que mostra, que fala sobre isso, é o Peregrino. Não é? É um livro que tem muito... O livro Peregrino tem muito a nos ensinar sobre os salmos de romagem, porque é literalmente um cara saindo da cidade da destruição, né, de onde é que ele esteja, até a Jerusalém Celestial, e todos os percursos e dificuldades que eles passam pelo meio do caminho. O que o livro não trata, o que o livro Peregrino não trata, mas esses salmos aqui vão tratar, é exatamente dessa responsabilidade que o homem tem de levar a sua família, de cuidar da sua casa para esse fim. Note, Luan, que tanto essa palavra edificar, tá, como guardar, elas têm raízes fincadas lá no capítulo 1º e capítulo 2º de Gênesis. Não é? Quando o Senhor Deus coloca o homem, coloca Adão no Gênesis, e ele diz assim, que o colocou ali para o cultivar e o guardar. A expressão cultivar e edificar, elas são muito parecidas aí, exatamente nessa demonstração de onde vem o mandato cultural. Nessa demonstração de que o homem foi colocado no jardim para que ele produzisse cultura, para que ele crescesse, para que ele edificasse, para que a partir dali ele edificasse até o ponto de no final da Bíblia a gente chegar numa cidade. A gente sai de um jardim e a gente chega numa cidade que é a Sião Celestial, né? Então, é a partir daí que a gente tem esses conceitos da responsabilidade masculina, da responsabilidade do homem. E o Salmo 127, então, começa trazendo essa perspectiva. Mas veja que jogada extraordinária Salomão faz aí. Mesmo o homem sendo responsável, ele não pode depender de si mesmo. Ele não pode depender de si mesmo nessa peregrinação. A masculinidade bíblica, então, e eu quero tratar um pouco sobre isso, é uma masculinidade que traz em si dependência. E veja o versículo 2º do Salmo. Salmo 127, versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Veja a perspectiva desse versículo 2. Ele não está dizendo que essas coisas são inúteis em si mesmas. Ele está partindo de uma perspectiva, ele está partindo de um pressuposto de que o homem vai dormir mais tarde, de que o homem vai acordar mais cedo, de que o homem vai trabalhar pesado, penosamente granjear o seu pão. Entretanto, ele termina dizendo: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Inútil vos será todas essas coisas se você não tem a perspectiva de que é o Senhor que está edificando. Se você não tem a perspectiva de que é o Senhor que está guardando. Então, conquanto seja a minha responsabilidade cuidar e guardar, utilizando-me de todos os meios possíveis e necessários, eu só vou cumprir o meu papel diante do Senhor se eu fizer isso na dependência de Deus, e não achando que eu tenho alguma coisa a oferecer, ou que de alguma forma eu possa fazer algo sem Ele. Né? A perspectiva do que Cristo disse aos discípulos, né? Nada mais, nada menos que os apóstolos, os 12 apóstolos ali, e ele disse claramente: sem mim, nada podeis fazer. E nós como homens precisamos entender isso. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada. E é interessante, Luan, que
o Salmo 128 começa com essa mesma perspectiva. Começa com essa mesma perspectiva. O Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele, masculino singular, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Deixa eu só falar um pouquinho sobre esse versículo. Aliás, eu falei hoje no vídeo mais cedo que o pastor Charles, ele fez uma música nesse Salmo 128 e algo extremamente lindo. Vale a pena ficar no final do vídeo para ouvir. Uma música lindíssima. Mas, respondendo à pergunta aqui, desde a criação, Deus fez o homem e lhe deu essa responsabilidade. E a gente tem percebido como isso tem sido deturpado nos nossos dias, né? Como isso tem sido deturpado nos nossos dias. Então, sim, existe uma responsabilidade, um peso maior que recai, tanto no Salmo 127 quanto no Salmo 128, sobre esse homem, que é o chefe da casa, que é o cabeça da família. Verdade. Outra coisa também que é muito comum nos nossos dias é o choque dos relacionamentos entre pai, filho, mãe, filha. É triste, conflito de gerações. É triste ver muitas vezes famílias sendo destruídas nos seus relacionamentos. E esse salmo aqui ele é bem claro, como o Senhor mesmo disse, ele fala do homem, mas ele também aqui no versículo 13 ele fala, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Perfeito. Salmo 128, aqui ó, versículo 3 diz, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Isso. Gostaria que o Senhor comentasse um pouco sobre isso. Luan, está complicado mesmo. Está complicado mesmo. A cultura de hoje, a verdade é essa, detesta filhos. A cultura de hoje detesta filhos. E por mais estranho, por mais absurdo que isso possa parecer, a gente não precisa se assustar com essa verdade, não. É só a gente perceber que eles são vistos muitas vezes como entrave para o conforto, entrave para a carreira, entrave para a liberdade. Não é? Os filhos, eles normalmente eles são vistos, e a nossa cultura promove isso. Não é? Muitas vezes nós somos convidados para um local, para almoçar na casa de alguém, mas os filhos não, porque os filhos atrapalham. Né? A gente quer fazer... Então, há essa mentalidade, há essa ideia de que, de alguma forma, os filhos atrapalham. Então, se criou a cultura da terceirização. A cultura da terceirização para especialistas. Hoje tem especialista para tudo. Especialista para ensinar o menino a falar, para ensinar o menino a tudo. Então, existe essa perspectiva que as pessoas estão sendo contratadas para fazer o papel que é nosso, o papel que é do pai e que é da mãe. E isso é tão grave, cara, na nossa sociedade, essa questão de colocar os filhos como sendo um entrave, como sendo um problema, que se criou, por exemplo, a figura do aborto como sendo legalizada aí em quase todo canto, quase todos os países do mundo. O que é assassinato, o que é uma coisa absurda. Em qualquer sociedade que se pense um pouquinho, você percebe que isso é um genocídio dos maiores que já existiu na face da Terra. Nem dos maiores genocídios que a história já contou, tantas pessoas, tantas vítimas foram assassinadas em relação com os nossos dias estão fazendo com crianças indefesas e inocentes. E a gente pode pensar, não, eu não vou até lá, eu não vou tão longe, eu não acredito nisso, né, como crentes. Entretanto, está no meio do caminho, fazendo com que os nossos filhos sejam terceirizados para professor de escola dominical, para professor, para quem vai fazer terapia, para não sei o quê, e nós não cumprimos o nosso papel de pastorear e de cuidar dos nossos filhos. Mas, biblicamente, os filhos são vistos exatamente como o contrário. Os filhos são vistos como bênçãos.
como bênçãos. Se você lembrar um pouco, eu vou chegar no Salmo daqui a pouco. Se você lembrar um pouquinho da história do povo de Israel, do povo de Deus, não é? Você tem ali essa tensão. As mulheres, elas eram abençoadas quando elas tinham a madre aberta. Quando elas não tinham a madre aberta, elas eram amaldiçoadas. Você vê isso nas matriarcas, em Sara, né? E o drama que ela viveu. A própria Ana, lá em Samuel. Ana é outra história extraordinária, porque exatamente ela foi para o templo chorar ao Senhor, ao ponto do profeta achar que ela estava bêbada da oração que ela estava fazendo, e então Deus lhe abençoou abrindo a sua madre, e daí nasceu o profeta Samuel. Então veja esse modelo bíblico no Salmo 127. Você já citou aí o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Então perceba a distinção, a diferença de perspectiva. Enquanto o mundo apresenta os filhos como um entrave, enquanto o mundo apresenta os filhos como um problema, o salmista aqui está apresentando eles como bênção, como herança, como galardão. Então, se quisermos ser bíblicos, a primeira coisa a entender é isso. Se em algum momento nós pensamos nos filhos como um problema, e às vezes, como seres humanos, nós somos tentados a isso. Porque criar filho dá trabalho, meu irmão. Criar filho dá trabalho. Eu tenho, por enquanto, 4 aqui, e dá trabalho. Cada um numa idade diferente, cada um com perspectivas diferentes, com desafios diferentes. Entretanto, nós somos confiados de que todo esse trabalho duro, de que todo esse trabalho árduo, ele vai ter a sua paga. Ele vai ter o seu retorno. Por quê? Porque Deus não falha nas suas promessas. Porque ele diz que os filhos são a herança do Senhor e são como galardão do Senhor. E aí ele vem para o versículo 4. Ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na sua mocidade. Aqui a perspectiva estamos na caminhada, né? Estamos na subida. Os perigos vão vir. A gente viu os perigos com Franklin ontem. Os perigos vão vir de todos os lados. Inimigos, etc, e tal. E os nossos filhos, eles são então como flechas. Nós somos o guerreiro dessa perspectiva, e os filhos são como flechas. Entretanto, perceba a questão. Naquele tempo era diferente de hoje. Hoje a gente vai para a loja. Verdade. A gente vai para a loja aqui e a gente compra a flechinha já pronta, né? De aço. Né? A flechinha de aço já pronta. Naquele tempo, não. Naquele tempo era madeira bruta, meu amigo. E as flechas precisavam ser feitas, lapidadas. E é essa imagem que o Salmo está trazendo aqui. A imagem está trazendo... o Salmo está trazendo essa imagem de que nós precisamos trabalhar antes de ir para a guerra, antes de ir para a batalha, nós precisamos lapidar as nossas flechas, lapidar as nossas armas. E essas armas são os nossos filhos. Essas flechas são a herança que o Senhor nos propiciou, a herança que o Senhor nos deu, porque o contexto é exatamente esse. E o versículo 5 eu vou lhe contar até uma história. O versículo 5 diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, a perspectiva de hoje em dia de ter pouco filho, né? É uma perspectiva não bíblica. Eu não estou dizendo que é pecado ou nada, mas é uma perspectiva de que não querer as bênçãos do Senhor. Porque o Senhor é claro, e no Salmo 128 a gente vai ver a imagem da mesa, né? Daqui a pouco a gente vê a imagem de uma mesa cheia e repleta de filhos, trazendo alegria, trazendo bênçãos, trazendo paz e tudo mais. Mas, então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela coisinha, aquela bolsinha que os caras colocavam, que os guerreiros colocavam, e colocavam as lanças ali. Né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aí veja o final do versículo. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deixa eu te contar uma história. Há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, eu fiz uma viagem para Seattle. Estava visitando uns parentes lá, foi a reunião do sínodo aqui da nossa igreja. E o fuso horário, a diferença é de umas 4 ou 5 horas. Então eram umas 8, 9 horas da noite lá, quando eu recebo uma ligação de Patrícia aqui, da Flórida, né, daqui de Orlando.
E uma coisa rara aconteceu. Eu estava com o pessoal na sala, o telefone estava carregando. Eu não vi a ligação dela, não imaginava que ela ia me ligar 1h da manhã. E aí eu só fui ver depois, liguei para ela e ela me contou toda a história do que tinha acontecido. Por volta de 00h30, 1h da manhã, um homem bateu, passou pela frente lá de casa, bateu um cidadão mal encarado e tudo mais. E ela ficou apavorada, porque o marido dela não estava em casa. Porque o esposo dela não estava em casa. Eu que evidentemente, tomaria conta da situação. E ela então acordou meu filho mais velho, de 15 anos, hoje tem 16. Né? Acordou meu filho mais velho. E ela depois me descreveu como foi natural nele dizer: mãe, fique calma, fique tranquilo, eu tô aqui, eu vou lá resolver. E tudo mais. E ligou para a polícia, fez o que tinha que fazer, levando exatamente essa perspectiva de que é muito natural. Ela, mulher já mais experiente e tudo mais, ficou com medo, sem saber o que fazer. Um menino, evidentemente, talvez sem nem perceber, treinado para isso, entendeu o momento de dificuldade e disse: não, aí é comigo. Aí pode deixar. O homem ou a mulher, a mãe aqui, vai ter essa segurança, vai ter essa certeza. Esse caso aí foi muito significativo, né, mas isso aqui vai para todas as outras áreas. Para todas as outras áreas. Né? Então, os mais velhos, eles são cuidados, e Paulo vai falar sobre isso, pelos seus filhos. Né? Muitos não precisam passar necessidade, porque os da sua casa é quem tem essa prerrogativa. Né? Note, cara, aqui que a ênfase na glória que os filhos devem trazer para os pais lembra o quinto mandamento. Lembra o quinto mandamento? Que parte da responsabilidade dos filhos. E isso é um negócio que às vezes a gente lê os mandamentos e não entende. Ou não percebe. O mandamento diz assim. Honra a teu pai e a tua mãe. Se você parar para pensar, de quem é a responsabilidade? A quem o mandamento está dando a responsabilidade? O mandamento está dando a responsabilidade não é o pai, é o filho. Não tem nenhum mandamento entre os 10 mandamentos dizendo cuide do seu filho bem. Mas tem dizendo para os filhos: honra a teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque ele parte do princípio daquilo que a própria natureza já ensina. Que naturalmente, os pais vão ter essa responsabilidade. A responsabilidade dos pais. E é aí onde entra o versículo que você leu no Salmo 128. O Salmo 128 que diz que os filhos são como rebentos de oliveira. Versículo 3. Segunda parte do versículo 3. São como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Na música de Charles, ele faz uma comparação linda com as crianças brincando ao redor da mesa. Mas note que há uma mesa posta aqui. Veja que coisa interessante. Há uma mesa posta. E para que essa mesa fosse posta, o pai teve que trabalhar, teve que derramar o seu suor, a mãe teve que fazer a comida, a mãe teve que trazer ali o seu carinho, o seu cuidado. Então, todas essas coisas foram providenciadas pelo casal, pai e mãe, e aí os filhos estão ao redor da mesa, usufruindo e aprendendo que é assim que eles devem agir e fazer com as suas próprias famílias. E o resultado, né, de uma boa criação é o próprio futuro da igreja, cara. E essa imagem que os salmos de romagem trazem. Porque, veja, é verdade, está falando sobre família aqui, mas o centro é o culto ao Senhor. O centro é o culto ao Senhor. E a gente precisa perceber isso, como muitas vezes na nossa sociedade e nas nossas igrejas, o dia do Senhor e o culto ao Senhor têm sido relegados a segundo plano. Famílias têm estabelecido as suas prioridades e as suas vidas de uma forma que igreja está lá, mas está lá como se der tempo. É até uma coisa importante, e tal, mas não é a coisa mais importante da nossa vida. Não é, a gente não vive para aquilo. E como a gente precisa entender que a gente precisa mudar, não é, ou trazer de volta, transtornar o mundo nessa situação. O Salmo 128 termina exatamente com essa perspectiva de futuro. Não é?
versículo 6 diz assim: vejas os filhos dos teus filhos, a paz sobre Israel. O que é que adianta, Luan? O que é que adianta você formar o seu filho no melhor advogado do mundo, tornar o seu filho num cara que vai ganhar muito dinheiro, que vai ganhar a vida, que não vai ter problema, e se o cara perder a sua alma, velho? O que é que adianta? Pois é. Então, que grande esforço, que grande trabalho em vão, que desperdício, que desperdício. E nós, como pais, precisamos entender que a nossa missão não é fazer dos nossos filhos, excelentes profissionais. Se isso vier a reboque, glória a Deus por isso. E vamos buscar fazer com que eles sejam os melhores profissionais naquilo que eles forem vocacionados. Mas a nossa perspectiva é de torná-los servos de Cristo. Servos de Cristo. E isso esse salmo ensina. Esse salmo nos mostra que e é por isso que o Senhor do salmo, ele é sempre o Senhor da aliança. Ele é sempre trazido como aquele que visita os pais nos filhos. E aí veja, os filhos dos teus filhos vão ter uma igreja boa, vão ter a paz sobre Jerusalém. Honestamente, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, mas eu não quero deixar para os meus filhos a mesma igreja que os meus pais me legaram, que a geração passada me legou. Uma igreja cheia de problemas, uma igreja cheia de dificuldades de entender coisas básicas da nossa teologia. Não, louvo a Deus pelo esforço que eles fizeram, mas a gente precisa avançar. A gente precisa preparar para a próxima geração uma turma, uma igreja, uma geração que venha de fato a fazer diferença na vida da sociedade. Infelizmente, a igreja tem perdido o seu papel transformador. Né? Infelizmente, e eu creio que isso começa na educação. Isso começa desde cedo, quando nós lapidamos as nossas joias preciosas para a glória de Deus. Amém, pastor. O senhor falou um pouco sobre o marido, falou um pouco sobre os filhos. Eu gostaria também que o senhor desenvolvesse um pouco sobre a esposa, que diz aqui no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa. Uma coisa que o senhor falou, que todos têm uma responsabilidade. Todos. O marido de liderar sua casa, os filhos de honrar pai e mãe, e o papel da mulher nesses salmos aqui, que também ela é descrita. Essa pergunta, cara, é extremamente importante, porque o salmista ele traz de volta a compreensão do nosso relacionamento mais importante. Ele traz de volta essa compreensão. Verdade. A gente cresce numa sociedade, mais uma vez, em que exalta, de uma forma bonita até, muitas vezes eu vou falar sobre isso, mas exalta o amor de mãe como sendo o mais importante, o mais bonito, o mais nobre, o mais espetacular de todos os amores que alguém pode ter. Não, olha, o amor de mãe. Veja, louvado seja Deus pelas mães. Louvado seja Deus pela sensibilidade das mães. Nós somos gratos e cada um de nós, muitos de nós devem ser testemunha de como as mães investem tempo e suor e lágrima e joelho no chão na vida dos seus filhos. Nós louvamos a Deus por isso. Mas, biblicamente, nós não somos uma só carne com elas. Nós somos preparados por elas para que a gente seja uma só carne com uma pessoa. Teve um poeta, ele não é nem crente, é Guiarone. Ele descreve isso de uma forma muito, muito interessante. Ele diz assim: mãe, volta a te ver na antiga sala onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. Porque a sina das mães é esta sina: criar, lutar, amar, verdade, para depois perder. Ele diz assim: perder um filho é como achar a morte. Perder um filho quando grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Mas neste instante, uma mulher bonita, sorrindo, o rouba. E a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-lo. Vê que coisa extraordinária. A mãe, ela investe, ela tira do que é seu para dar para o filho. Ela, muitas vezes, eu já ouvi até Simone falando sobre isso. Aliás, hoje 2 livros vão ser sorteados, dados por ela, Simone Quaresma. A mãe investe, tira do que é seu, deixa de ir pro cabeleireiro, deixa de ir para fazer as unhas, muitas vezes, para poder dar alguma coisa que o filho está precisando, para poder investir na vida do filho e tudo mais. Daqui a pouco o filho
de repente surge e agora já vai poder, agora eu vou poder pagar o salão de minha mãe. Só que não vai. Ele vai pagar o salão da esposa que ele vai casar. Todo aquele investimento foi para uma outra pessoa. Todo aquele investimento foi para uma outra pessoa. E isso é bíblico. E isso é bom. Por quê? Porque é com aquela pessoa que nós vamos ser uma só carne com ela. É com a esposa que nós vamos. Então, os nossos filhos aqui, por exemplo, eles crescem com essa perspectiva. Eles são muito importantes para nós. Eles são, de fato, uma parte substancial da nossa vida. E nós nos matamos por eles e damos a nossa vida por eles. Isso aí não há dúvidas em relação a isso. Como os nossos pais fizeram por nós. Entretanto, o melhor para eles é eles perceberem o amor, o afeto e a prioridade que a mãe deles tem na vida do pai e que o pai tem na vida da mãe. Assim nós estaremos preparando-os para o futuro. Então, o Salmo, deixa eu ler o versículo aqui agora, né? O Salmo 128. Ele deixa muito claro que os filhos são rebentos de oliveira ao redor da mesa, né? Óleo, da oliveira que vem a oliva, a azeitona, a unção, a cura, a lâmpada, tudo isso era utilizado naquele tempo, mas tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Ou seja, a fonte de alegria, a fonte de vida, videira, a fonte de vida. As uvas que fazem o vinho delicioso, que trazem alegria, que trazem paz, é ali do lado. E a imagem, então, está completa. Veja a completude da imagem. O homem que teme ao Senhor, ele está lá na cabeceira da mesa. Ao seu lado, uma mulher, fonte de alegria, fonte de vida, e ao redor da mesa, então, a herança do Senhor. Ao redor da mesa, as bênçãos do Senhor, a alegria. Às vezes um grito aqui, às vezes uma confusão ali, mas isso tudo faz parte dessa beleza, dessa coisa extraordinária que é a gente poder crescer no ambiente familiar que agrade a Deus. E para falar sobre isso, eu creio, me dê um minutinho só para eu terminar esse assunto, eu creio que o texto de 1 Pedro, cara, é fantástico. 1 Pedro é fantástico, porque ele passa, 1 Pedro capítulo 3, especialmente o versículo 7. Versículo 7, quando ele diz assim, que nós precisamos ter cuidado para com a nossa esposa como parte mais frágil. Né? Essa perspectiva ela tem sido perdida por causa do famigerado feminismo. O feminismo, meu amigo, ele tem trazido tantos danos para as mulheres. Não é para os homens, não. Não é para os homens, não. Porque para os homens, cara, é muito cômodo. O feminismo é muito cômodo para os homens. Porque no campo de batalha, nós vamos ser mais fortes. No campo de batalha, meu amigo, agora, o que foi que o feminismo, qual foi a grande coisa do feminismo? Agora tem os homens disputando com mulher até em esporte. Né? Por quê? Porque é parte de uma perspectiva que ela é antinatural. Ela é antinatural. Sim, qual é o problema? Tem uma deputada, não me lembro do nome dela, Capanholo, alguma coisa assim, é uma deputada estadual lá no Brasil. E ela, cara, menina forte, inteligente, menina desinibida, desenrolada. Mas, cara, ela fala de uma forma tão bonita sobre a maternidade, ela está grávida agora, ela fala de uma forma tão bonita sobre a maternidade, sobre a perspectiva de ser submissa ao seu marido, e dizer, cara, eu preciso de proteção. Eu preciso de proteção. E essa falta de proteção, ela trouxe para a Europa, né, uma coisa terrível. Quando os muçulmanos chegaram lá, fizeram estupros em massa. Né, estupros em massa. E os homens não eram... eles não eram fortes o suficiente para dizer, não, meu amigo, aqui não. Eles foram fazer tem até um vídeo, eu mandei aí, eu acho que para um pessoal, um vídeo de um protesto dos homens, né, vestido de saia, vestido de bustier, não sei o que e tal. Vamos acabar com esse negócio. Os cabos vão rir. Os cabos vão rir. É esse tipo de homem que vai proteger as mulheres? Não, meu amigo. O que vai proteger as mulheres, não é a masculinidade bíblica dependente do Senhor.
dependente do Senhor. Então, a parte mais frágil, vivendo a vida comum do lar, o marido, ele precisa entender-se pecador, ele precisa entender que sua esposa é pecadora, e é exatamente nessa perspectiva. Tem um livrinho da Fiel muito bom, né? Quando pecadores dizem sim. Que são dois pecadores que se juntam, e a cama de casal passa a ser o lugar onde mais pecadores existem por metro quadrado, né? Onde mais possibilidade de conflito existe por metro quadrado. E é exatamente no seio da família, do amor, que a gente vai fazer com que isso seja transformado para ser a cama do casal se transformar num culto ao Senhor. Se transformar em algo que vem glorificar o nome do nosso Deus em todos os aspectos do casamento. Então, o marido protege, o marido provê, o marido faz com que a estrutura familiar, o culto doméstico, as coisas espirituais aconteçam, e a sua esposa é, de uma forma extraordinária, uma auxiliadora para que isso aconteça. Ela vai ser uma mola propulsora para que a família como um todo possa crescer para a glória de Deus. Entendi. Excelente, pastor. Pastor, por que tanta ênfase no homem nesses dois salmos? Por que dá tanta ênfase ao homem? Exatamente por conta disso. É importante a gente entender que há uma... quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, aí você vem para o capítulo 2, onde essa expressão ela está mais destrinchada, né? Essa expressão está mais destrinchada. Vê que coisa interessante. Deus cria o homem, coloca ele no jardim e começa a trazer ordens para o homem. Está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Faça isso, não coma do fruto, cultive, guarde, etc, etc, etc. De repente, ele na narrativa, no versículo seguinte, ele diz assim: tu tens a Bíblia aí em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Pronto. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, perceba, toda essa regra aqui, essa responsabilidade, esse peso, tá aqui, homem, Adão, toma aqui essa bronca aqui para tu. Ah, mas espera aí, não é bom que você faça isso sozinho. Deixa eu trazer para você um auxiliador idôneo. Deixa eu trazer alguém você para que você, para que lhe ajude, lhe auxilie nisso aí. E para que você conheça essa necessidade, para que você saiba de que você precisa disso, faz um trabalhinho aqui, homem. Qual é o nome desses animais? E aí começa a trazer animal. Começa a trazer. E todos os animais vindo em pares. Todos os animais vindo em pares. Mas para o homem não achava-se uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então, Deus, depois de todo o trabalho realizado, Deus então faz com que o homem possa experimentar a delícia de ter a sua esposa. E aí os olhos dele brilham, né? Aí eles, essa é afinal o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, né? A palavra certa é essa, porque do homem, do varão, ela foi tomada. E a partir dali, então, o desejo natural deveria ser para que eles andassem, cada um cumprindo o seu papel. Quando deixaram de cumprir o papel, deu no que deu. Quando a mulher tomou a frente da situação, quando Satanás astutamente trouxe a mulher para a frente da situação, foi quando a queda se estabeleceu e se instaurou no mundo. Porque o homem não foi homem suficiente para botar o pé ali e dizer: aqui não. Aqui não. Aqui tem outro departamento. Vem falar comigo aqui. Quem já viu cobra falar? Não é? Negócio de cobra falar. Então, essa perspectiva ela precisa voltar. Esse aguerrido, essa hombridade do homem, ela precisa voltar aos homens de hoje em dia. Muito bom, pastor. Eu queria também comentar um pouco sobre o versículo 6, a parte B dele, que diz: faz sobre Israel. Há algo de especial hoje ainda em Jerusalém? Cara, isso é importante demais, porque a Bíblia como um todo, e aí a gente tem que entender tipologia, tá? A gente tem que entender
O que é tipologia? Você que está nos ouvindo aí, às vezes ouve uma palavra diferente. Tipologia algo é feito como um tipo ou como um esboço para que o tipo, o tipo não, o protótipo apareça. Então, perceba bem, tem uma senhora lá da igreja que ela faz desenhos, tá? Então, de vez em quando ela faz um desenho que eu peço para ela, e ela me manda o protótipo, ela manda por lápis, né? Diz, pastor, isso aqui tá bom, isso aqui é mais ou menos o que o senhor quer. Quando eu digo, não, o tipo tá bom, aí ela faz o protótipo, aí ela faz em cima daquilo. Pô, bem, o Velho Testamento era tipológico, era o esboço. O Velho Testamento, ele apontava para Cristo. Então o templo, perceba que o templo, quando foi criado por Salomão, ele foi criado suntuosíssimo, maravilhoso, glorioso, né? E extremo. E aí depois ele é destruído, pá, a primeira vez. E aí é destruído a segunda vez. Aí vem a reconstrução do templo. Neemias, Ageu, não sei o que, tem aquela confusão. Aí você vê que o templo já não é mais tão glorioso. O templo já é menorzinho, só ficou lá o pórtico de Salomão e tudo mais. Aí tem aquela confusão que uns gritam de alegria, que são os mais jovens. Opa, nós temos o templo novamente. Os outros choram, né, de tristeza profunda, os mais velhos, porque eles conheceram a suntuosidade do primeiro templo. Aí vem o profeta Ageu e diz assim, a glória do segundo templo é muito maior do que a do primeiro. Aquilo não entrou na cabeça dos velhos. Ele diz, não, você não conheceu o primeiro templo. Você não conheceu o primeiro templo. Só que aquilo era uma demonstração de que a destruição viria novamente. E Jesus Cristo diz, vocês vão destruir esse templo, que é o verdadeiro templo. E o templo mais glorioso de todos vai ser reconstruído em 3 dias. Quando... o Evangelho de João. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, então os discípulos entenderam que ele estava falando acerca do seu corpo. Ou seja, todo o templo seria destruído. Totalmente. E pouco tempo depois da ressurreição de Cristo, ele foi destruído de uma vez por todas. Está lá uma mesquita hoje. Está lá uma mesquita hoje. Para demonstrar. Mas a glória do verdadeiro templo de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, é muito maior do que de qualquer templo de Salomão. Por quê? Porque gente de toda língua, povo, raça e nação adora hoje um Senhor, um Salvador, um Deus, na perspectiva de que fomos salvos pelo mesmo sangue lá naquela cruz do Calvário. Então essa essa perspectiva desses versículos aqui. É a perspectiva de que a suntuosidade externa, a mesma coisa, as leis do Antigo Testamento, as abluções, o culto, tudo aquilo se desvaneceu. A glória, o apóstolo Paulo fala sobre uma glória desvanecente, para que a sobreexcelente glória da simplicidade que nós temos no Novo Testamento possa, de uma forma extraordinária, brilhar, né, na face da igreja, que é a noiva de Cristo. Na face da igreja, que é a noiva de Cristo. Então, o templo, a casa, né, colocada aí, a cidade de Jerusalém eram tipos de Cristo. Eram tipos de Cristo. Fantástico, pastor. Bom esclarecimento para a gente aqui. Acho que ficou bastante claro. E para encerrarmos, gostaria que o senhor deixasse uma palavra de consolo para as famílias diante dessa pandemia. Pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que não podem ir, famílias que não podem ir à igreja, por todas esse caos que se instalou na nossa sociedade. Gostaria que o senhor encerrasse com uma palavra de consolo para a gente. Obrigado pela oportunidade. Né? Obrigado pela oportunidade. Aliás, falar em oportunidade, eu disse no começo que ia tentar trazer isso e eu acho que essa é uma grande oportunidade para muita gente colocar as coisas em ordem. A gente vive numa sociedade em que as famílias são desestruturadas. Tá? Então, talvez por muito tempo, minha irmã, meu irmão, pai, mãe, filho, por muito tempo você tem vivido de uma forma desestruturada, em que o marido é preguiçoso, em que o marido é desleixado, ama mais outras coisas do que a sua esposa, em que a esposa também é desleixada, não... confusão, em que os filhos e os pais estão em conflito porque não se entendem mais.
Cara, no meio dessa pandemia eu vi alguns memes, né? O brasileiro é fantástico para fazer meme. É verdade. E nesses memes traz muitas verdades, né? Um deles foi das crianças voltando para a escola e os pais vibrando, né? Porque estão se vendo o livro daquelas pestinhas, não sei o quê. Famílias, vocês têm uma oportunidade de ouro, para que vocês possam trazer de volta a harmonia familiar. Não permitam que esse tempo seja utilizado para outra coisa que não para que cada um olhe para o seu próprio pecado. Não olhe para o pecado do outro. Não tente você agora eu vou resolver o problema da minha mulher. Não, resolva o seu. Resolva o seu. Não é? Agora eu vou resolver o problema do meu filho. O pai, resolva o seu problema. Resolva o seu problema. Porque é exatamente quando cada um olha para si, olha no espelho. A palavra de Deus, ela nos diz que ela é como um espelho. E o que é que o espelho mostra? Né? Via de regra, de manhã cedo, né? Vai mostrar aquela desgraça, aquela feiura, a verdade sobre nós. Vai mostrar a verdade sobre nós. E quando nós olhamos no espelho da palavra de Deus, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o pecado, meu amigo. Nós vamos encontrar o que nós somos. Nós vamos estar desnudados na presença do Senhor. E é exatamente por isso que esse tempo de reclusão, ele deve ser um tempo que a gente olhe, por exemplo, uma oportunidade dessa e cada um entender o seu próprio papel. Marido, vamos lá. Você tem trazido proteção, provisão, liderança espiritual, decisão. Ou você é aquele caba molenga, né, que relega tudo para que a sua esposa tome todas as atitudes e tudo mais. Cara, volta a ser homem. Ou se nunca foi, seja. Verdade. Seja homem. Né? Mulheres. Né? Você tem sido submissa, você tem ouvido para ganhar o seu esposo sem palavra alguma. E tudo mais. Você tem tido sensibilidade, feminilidade, meiguice. Pais, vocês têm trazido disciplina amorosa, exemplo, modelo, vocês têm sido guias. Ou vocês só querem o bem bom e o prazer, e vocês estão agora irritados porque tem filho dentro de casa. E vocês estão agora todo doido para que esse negócio acabe, não porque você está mas porque você não aguenta mais os seus filhos. Meu amigo, mude isso. Aproveite para ganhar seus filhos, aproveite para ser amigo dos seus filhos. Não terceirize aquilo que Deus trouxe você para ser o especialista. O especialista no seu filho é você. E não o cara lá da clínica. E não o cara lá da escola. E não o cara lá da igreja. O especialista do seu filho é você. E filhos, honrem aos seus pais. Obedeçam aos seus pais. Aprendam a fazer isso. Então a gente vai ver as recompensas. Salmo 128, versículo 4. Vê o que ele diz assim. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Luan, eu vejo muita gente atrás das bênçãos do Senhor. Eu quero as bênçãos hoje. Aliás, a grande ênfase da igreja evangélica hoje é essa, bênção do Senhor. Eu quero as bênçãos. Mas pouca gente deseja compreender o seu papel. Porque o sistema, porque o diabo, ele quer que a gente inverta tudo desde a queda. Desde a queda está tudo invertido. Né? Quer que o homem seja afeminado, não tome decisão, né? Se vista esquisito. Quer que as mulheres sejam masculinas, né? Quer que os pais sejam dominados pelos filhos. Rapaz, a quantidade de gente, meu amigo, que tem que decide para qual igreja vai. Vê que decisão importante. Por causa dos filhos? Não, meu amigo, tem que ser o contrário. Os filhos é que tem que estar debaixo da sua autoridade amorosa. Né? Verdade. Solteiro querendo viver como casado. Casado querendo viver como solteiro. Tá tudo errado. O mundo tá doido, velho. As famílias estão doidas. Em muitas igrejas, e talvez muitos dos que estão nos escutando aqui, estão dizendo, caramba, eu tô assim mesmo. Eu tô assim mesmo. E agora? O que é que eu faço? Tem dois caminhos, meu amigo. Um é ou desesperar e deixar pra lá e dizer porque não tem como mudar mesmo. Ou entender, puxa vida, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. E você bota seu joelho no chão. Hoje, eu tenho acompanhado muito a política brasileira, né? Hoje o
o pastor que foi empossado como ministro da Segurança Pública, né, e da Justiça. Ele agradeceu a esposa dele, disse: muito obrigado pelo seu joelho dobrado, pelo seu joelho no chão. Né? Queridos, que eu e vocês possamos colocar os nossos joelhos no chão. Que eu e vocês possamos, de uma forma extraordinária, olhar para nós e ver onde é que a gente precisa, de fato, mudar. Porque veja o que a gente perde. Veja o que a gente perde quando a gente não faz isso. Versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E a gente já viu o que é Jerusalém, né? A gente já viu o que é Jerusalém. É a igreja. Então, qual é a prioridade? Os seus filhos têm crescido tendo o quê? O quê? Em relação à igreja. Será que eles entendem que a igreja é a coisa mais importante? É a noiva de Cristo. É onde a gente glorifica a Cristo. É a reunião do corpo de Cristo. Será que o seu exemplo é o exemplo que tem trazido isso para eles? Porque, meu amigo, se for diferente, quem sabe seja essa hora de você dizer: Senhor, eu preciso ser mais, não apenas presente na igreja, não apenas presente na igreja, mas eu preciso entender que aquela não é a igreja, o templo, o local que eu vou, mas é o local onde a verdadeira igreja de Cristo, da qual eu faço parte, se reúne para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E como um Deus que ama a aliança, ele ama quando os filhos... A ideia puritana, né? Das famílias indo juntas, sentando juntas, adorando juntas. Queridos, isso precisa voltar a ser o pináculo da nossa semana. O momento mais importante da nossa semana é naquele domingo, quando a gente está sentado nos bancos da igreja. Né? Se você estiver na igreja rica, que sejam cadeiras confortáveis. Se você estiver na igreja pobre, que sejam banquinhos que talvez nem tenham, que você tenha que sentar no chão, onde quer que seja. Mas ali é o momento mais extraordinário, porque o Deus da glória, o Senhor do universo, aquele que fez com que através do sangue rasgado, na cruz do Calvário, rasgasse o véu para que a gente pudesse estar na presença dele, está ali de uma forma pactual, se encontrando conosco. O que é que pode ser mais importante, meu amigo, do que isso? Verdade. Veja como, no fim, ele volta para o início de tudo, né? Ele começou no Salmo 127 dizendo exatamente isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. E agora, no final, ele volta para a igreja. Ele volta. Agora vocês vão poder ver, com essa família estruturada, vocês vão poder ver os filhos dos seus filhos, a paz sobre Jerusalém. Que a gente possa buscar essa igreja de paz, né, e de glória no Senhor. Tudo para a glória de Cristo, evidentemente. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter bolado esse evento como um todo. Tem sido um prazer poder estar com vocês, ver jovens que se interessam pela fé reformada, né, jovens que se interessam pelas coisas sérias de Cristo, que desejam formar famílias que vão glorificar a Cristo. Não tem preço. É algo que eu espero muito em breve ver nos meus próprios filhos, ver esse interesse, ver esse desejo, né, de fazer a diferença para o reino do Senhor. Queremos agradecer a sua participação aqui, pelo que o Senhor foi usado por Deus hoje como instrumento na mão dele. E o Senhor irá voltar para o sorteio dos livros. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje o pastor Samuel ele vai participar conosco aqui do sorteio e ele vai anunciar os ganhadores. Agora teremos um momento de música. Então eu saio agora para Charles entrar. Então teremos um momento de música agora. Posso só fazer uma oração rápida? Pode, pastor, à vontade. Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio de poder te servir. Nós te amamos pelo privilégio de poder ouvir e conversar sobre a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor Deus, que de fato cada um de nós possa olhar para si mesmo e, arrependidos, usarmos essa quarentena, esse tempo de reclusão para resolvermos aquilo que precisamos resolver, aproveitando esse tempo para ajustar as nossas casas e as nossas famílias. Faze isso, Senhor Deus, para a glória do Senhor, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, antes de encerrarmos, Diga. Pastor, só um momento. Antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse
o link, onde a gente pode achar as pregações do Senhor. Eu sei agora que o Senhor agora está com o Três Adelfos, eu tenho essa página. Onde é que a gente pode... onde é que a gente acha Samuel Vitalino? Eu acho que o Três Adelfos é a melhor opção, porque eu agora prego na igreja em inglês. A Lakeland, se quiser seguir nossa página da igreja também vai ser um privilégio. Lakeland BPC, BPC, Bible Presbyterian Church. Mas em português a gente tá tendo um conteúdo semanal. Eu, o Charles e o Fernando, Três Adelfos, três amigos. Tem sido muito gostoso a gente trabalhar juntos. Charles, vocês vão ver daqui a pouco. Ele vai estar, quando eu sair, ele entra com a música que ele fez. Presta atenção. Ele vai, duas músicas. Ele disse que vai gravar. Ele prometeu ontem online, ao vivo. Vai ter que cumprir. Né, que vai gravar a música do Salmo 121 para a gente colocar num vídeo aqui para vocês. E hoje ele fez uma música para esse salmo, cara. Esse Salmo 128. Né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele fez uma música linda demais. Vale a pena ouvir. Tá bom? Então, aqui no Instagram é Três Adelfos. Muita gente aí já está participando do negócio, já deve ter clicado lá, não sei como é que diz. Mas a gente trabalha mais no Face. A gente tem semanalmente. Semana passada a gente conversou com a Adalto Lourenço. Tem sido uns momentos bem especiais. Então, se você puder ir para o Face, Adelfos. Pronto. Tá bom? Pastor, grande abraço. Até a próxima. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A mulher será uma videira fértil, das portas para dentro da sua casa. Teus filhos serão brotos de oliveira, brincando ao redor da tua mesa. Assim será bendito quem teme ao Senhor, quem guarda de Deus o pacto. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Todos os dias do seu viver feliz, e vejas os dos teus filhos. Haja paz em Israel, haja paz em Israel. Amém, irmãos. Linda.
Uma outra. Nós vamos cantar um trecho do Salmo, aliás, é o Salmo 93, Reina o Senhor. Reina o Senhor, de majestade se revestiu, de poder se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Reina o Senhor, de majestade se revestiu, de poder se cingiu o Senhor. O mundo Deus firmou, desde o princípio tu és o Rei, teu poder é eterno, Senhor. Levantam os rios o seu ruído, na força das águas seu bramido, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Grande é a tua fidelidade, a nós convém a santidade, que o nosso brilho perdure na eternidade. Reina o Senhor, com poder, pra todos sempre. Amém. Levantam os rios o seu ruído, na força das águas seu bramido, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Grande é a tua fidelidade, a nós convém a santidade, que o nosso brilho perdure na eternidade. Reina o Senhor, com poder, pra todo sempre. Amém. Amém. Reina o Senhor, com poder, pra todo sempre. Amém. Agora você pode falar com a gente, que a gente escuta. Um momento gracioso, irmãos. Foi bênção ouvi-los mais uma vez. Vocês amanhã estarão conosco novamente. Amanhã teremos a live às 8 horas com o pastor Hernandes Dias Lopes, que será aqui mesmo, no Teologia Saudável. E os irmãos também estará conosco. Algumas pessoas estão perguntando onde a gente pode ouvir os irmãos. Eu postei hoje no Teologia Saudável o link para que vocês pudessem acompanhar. Ontem mesmo, segunda, na verdade, quando acabou aqui a live, eu já salvei, comecei a escutar, estava ouvindo um pouco sobre a conversão de Paulo. Eu comecei a escutar já desde segunda-feira, então algumas pessoas estão perguntando. E aí, gostaria que vocês falassem mais um pouco desse trabalho de vocês e onde a gente pode ouvi-los. Você fala? Eu falo. Bom, o Charles, ele gravou alguns CDs com Vencedores por Cristo. Então, se os irmãos forem ouvir, por exemplo, o CD Cânticos 2 do Vencedores por Cristo, Canções de Amor do Vencedores por Cristo, Hinos do Vencedores por Cristo, vocês vão ouvir a voz do Charles. Charles gravou com Carlos Sider. Carlos Sider é um grande compositor também, então a gente tem algumas músicas que nós gravamos com Carlos Sider. CD Diário de Bordo, você acha no Spotify. Diário de Bordo,
Carlos Sider. Sider é do jeito que fala, só que com S. Sider, S-I-D-R. Ah, tem também o CD Povo da Aliança, que é o CD de cânticos nacionais da IPB, que foi gravado em 2010. E esse, nós cantamos praticamente todas as músicas. Essa música Reina o Senhor foi gravada nesse CD. E aí tem o trabalho que ele fez com o nosso irmão da Sexta Igreja Presbiteriana de BH, o Idail. E esses são CDs Belo Horizonte e Mensageiro do Amor, que você acha no Spotify também. Não é só no Spotify, você acha em um monte de outras plataformas. Você acha também no YouTube. Essas músicas estão no YouTube. É só procurar lá Idail Júnior, Charles Melo, você acha lá. E o meu marido também gravou um CD solo em 1999, que chama Caminhar. Mas se tiver, pode passar adiante, pode mandar cópia para quem quiser, está liberado. Nem a gente tem esse CD mais. Irmãos, mais uma vez obrigado. E amanhã vocês estarão aqui novamente conosco aqui no Tolher Saudável. Um abraço. Até mais. Um abraço.